Eu quero compartilhar com você uma mensagem, uma série de mensagens que nós vamos dar início hoje. E eu queria falar com vocês a respeito de um caminho no deserto. Quando falamos de deserto, muitos crentes já imaginam deserto, sofrimento, deserto, fome, deserto, necessidade, deserto, escassez. Mas com a palavra de Deus eu quero mostrar para você e desconstruir alguns entendimentos acerca do deserto que são incoerentes em relação à palavra de Deus. No entanto, o deserto, basicamente, ele é a fase de transição entre o tempo de escravidão até a terra prometida. E é um tempo de refinamento, um tempo de alinhamento, um tempo de preparo, um tempo em que o Senhor vai forjar o nosso caráter, a nossa estrutura, para que quando chegar o momento de entrarmos na Canaã, na terra prometida, naquilo que Ele tem individualmente preparado a você, você possa estar completamente estruturado, completamente alicerçado para viver absolutamente tudo que Ele tem para a sua vida. Amém? Então, eu queria iniciar essa mensagem usando como um ponto inicial, Êxodo capítulo 13, a partir do verso de número 17. Abra aí a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, né? Quem for utilizar no seu celular, mas ao utilizar o celular, já sabe, né? Desliga, coloca no modo avião, desliga, tira o Insta aí, o Face, redes sociais, o WhatsApp, porque senão na hora que você estiver lendo ali, recebe uma mensagem, aí a sua carne vai começar a tremer, você vai querer ver o que estão falando, né? E aí você vai se perder no seu entendimento. Então, desliga aí, por respeito à presença de Deus e à palavra, mas esteja atento àquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. Êxodo capítulo 13, a partir do verso de número 17. O texto diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Portanto, esse texto, ele deixa uma coisa muito clara, que Deus, ao tirar aquele povo do Egito, não os levou pelo caminho mais curto. Deus não trabalha com atalhos, Ele não trabalha com jeitinho brasileiro, Ele trabalha respeitando os princípios da sua palavra, e assim deve de ser eu e você. Então, quando esse povo, ele sai do Egito, ou Deus tira o povo do Egito, Deus não levou pelo caminho mais curto, para que eles não enxergassem, não vissem a guerra, né, no caso os filisteus, e retrocedessem, porque embora Deus havia tirado eles do Egito, eles ainda carregavam aquela mentalidade de escravos. Então é verdade que qualquer dificuldade que eles enfrentavam, eles ficavam murmurando, reclamando: queríamos voltar para o Egito, lá nós tínhamos carnes, lá nós comíamos peixe, lá tínhamos isso, lá tínhamos aquilo. Eles sempre estavam num estado de murmuração e reclamação, por conta da mentalidade. Tirar o corpo fisicamente foi algo extraordinário da parte de Deus, mas mudar a mentalidade, porque na verdade muitos dos nossos problemas estão no nosso campo mental, na nossa forma de pensar, na nossa forma de raciocinar as coisas e não enxergar as coisas da ótica de Deus. No entanto, o deserto para nós, na prática, muitas vezes simboliza algo que Deus está fazendo, mas nós não estamos enxergando.
E o coração de Jó, se você olhar para Jó, quando ele estava enfrentando um momento difícil na vida dele, Jó acabara de sepultar, não um, não dois, Jó sepultou 10 filhos no mesmo dia. Você consegue imaginar um velório de um pai, uma mãe, sepultando 10 filhos no mesmo dia? Jó perdeu todas as suas finanças, perdeu o seu gado, perdeu a sua saúde, só não perdeu a sua esposa. Mas Jó, no meio de toda aquela circunstância, de toda aquela situação, ele teve um posicionamento incrível. Em Jó capítulo 23, depois eu vou voltar para isso, tá? Mas em Jó capítulo 23, a partir do verso de número 8, o texto diz assim: mas se vou para o oriente, lá ele não está. Se vou para o ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no norte, eu não enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho, sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos teus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Olha só o que estava acontecendo. Olha a percepção de Jó. Se eu olho para o sul, se eu olho para o norte, para o oriente, eu não vejo ele, eu não enxergo. Eu não estou enxergando Deus trabalhando, não estou enxergando Deus fazendo nada. A minha percepção emocional é que não está acontecendo nada, eu não saio do lugar, eu estou paralisado. Mas olha o entendimento que ele tinha, a determinação que ele tinha no coração dele. Eu não me desviei daquilo que saiu dos teus lábios. Eu dei mais valor às tuas palavras do que propriamente ao meu pão de cada dia. Sabe o que eu aprendo com o Jó aqui? Que mesmo que no meu campo de sentimentos, eu não tenho a sensação de que Deus está trabalhando, de que Deus está fazendo, de que Deus está se movendo, porque na verdade Deus faz algumas coisas que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos humanos. Nós não conseguimos ter essa visualização, porque a nossa mente ela é limitada, o nosso campo de visão ele é limitado. Mas Jó, ele sabia que Deus estava trabalhando, por isso ele colocou no coração dele: mesmo que eu não esteja me sentindo bem, mas eu vou continuar caminhando na sua palavra. Irmãos, o fato de não estarmos bem emocionalmente falando, estarmos nessa sensação de que Deus não está trabalhando, de que Deus não está fazendo nada a meu respeito, isso não é uma verdade absoluta. Isso não pode servir como ponto de desculpa para que eu possa bagunçar um negócio, esculachar minha vida espiritual e começar a fazer aquilo que dá na minha cabeça. Pelo contrário, quando temos um temor a Deus, ainda que não estejamos com o nosso coração tão alegre, porque não estamos enxergando Deus trabalhando, mas o entendimento, eu preciso ter essa compreensão: Deus está trabalhando em meu favor. Porque mesmo no deserto, Ele tem um caminho, mesmo que você não esteja vendo, Ele está trabalhando em seu favor. Agora, Ele não vai se render aos nossos caprichos, de nos meter em uma terra pelo caminho mais curto, porque eu e você não estamos preparados. Eu acho até um pouquinho interessante, voltando lá para Êxodo 17, porque Deus fala o seguinte, que o povo, Ele não leva o povo pelo caminho mais curto, porque o povo não estava preparado para a guerra, mas ao mesmo tempo o texto diz que o povo saiu de lá preparado para lutar. Mas Deus não quis levá-los pelo caminho mais curto, porque senão eles veriam a guerra e voltariam. E aí o mesmo Deus fala que aquele povo estava preparado para lutar. Irmãos, Deus ele não nos enxerga a partir de quem nós somos hoje, ou a partir de quem nós fomos no passado. Muitas vezes Deus fala conosco, e eu tenho essa percepção em mim, que às vezes Deus fala que vai fazer algo, Deus fala que vai dar algo, e eu olho para minhas emoções, eu olho para a minha estrutura espiritual e falo: Deus, eu não estou preparado. Só que Deus não fala a partir de quem eu sou hoje, Ele já começa a liberar palavras proféticas em quem nós nos tornaremos amanhã.
Então, mesmo que você esteja em meio ao deserto, que eu já vou definir com você daqui a pouco, né, com maior precisão que é o deserto, mesmo que você esteja em meio ao deserto, você não pode ficar estagnado, você não pode recuar, você precisa continuar caminhando, caminhando. Eu não estou entendendo, mas eu estou caminhando, eu não estou compreendendo o que Deus está fazendo, ou para onde Deus está me levando, mas eu não vou voltar para onde Ele me tirou, eu não vou ser levado pelas minhas emoções, eu vou sair da minha terra, da minha parentela, do convívio onde eu estava vivendo, porque eu sei que Ele tem uma terra infinitamente melhor para mim. Foi o entendimento que Abraão ele teve. Agora imagine se Abraão, ele ficasse preso ao estado emocional. Não, eu tenho que ficar onde a minha família está. Irmãos, onde a família de Abraão estava, tinha pecado, tinha idolatria. E Deus queria Deus queria erradicar, queria tirar a idolatria do coração de Abraão. Então Ele leva Abraão para uma outra terra, leva Abraão para um outro ambiente, porque Deus queria entregar algo grande para ele. Então eu não posso voltar para trás. Se eu estou no meio do deserto, não estou compreendendo, retroceder não é uma opção. Ficar parado, cruzar os braços, me tornar uma pessoa passiva, eu também não posso. O que é que eu devo fazer? Continuar caminhando, caminhando, caminhando com Deus, fazendo a vontade dEle, andando com Ele, avançando, 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 porque mesmo que eu não esteja entendendo, mas eu compreendo, o meu Pai está me preparando para algo especial. Você tem essa convicção de que Ele está preparando você para algo poderoso, para algo especial que Ele tem preparado para você lá na frente? Sabe por que muitas vezes nós ficamos paralisados? Porque nós perdemos a esperança de dias melhores, a esperança de que Ele tem algo especial para nós, a esperança de que Ele está preparando para nós algo novo, que Ele está preparando um caminho para nós no meio do deserto. Como nós não temos todas as respostas para todas as nossas questões, então nós ficamos paralisados e retrocedemos. Agora, o que é o deserto para o crente? Já que aquele povo estava caminhando no deserto, o que é que vem a ser o deserto para o crente? Deserto não é apenas um lugar físico, não é um lugar geográfico. O deserto é uma estação espiritual, é um tempo que nós estamos vivendo. Ele é um tempo na nossa caminhada com Deus, que envolve desafios, envolve muitas vezes solidão, provações, mas sempre vai envolver crescimento espiritual. Deserto não é lugar de decréscimo, deserto não é lugar para acréscimo de Deus, é um lugar onde Deus vai colocar coisas dentro de nós, é um lugar onde Deus vai tirar algumas coisas que não tem a ver com aquilo que Ele tem preparado para nós. Deserto é um lugar de provação, mas deserto também é um lugar de refinamento. É um lugar onde o próprio Deus nos submete a provações. É um lugar onde Deus vai nos refinar, e Ele sempre sabe o que Ele vai fazer. Lembrei de uma mensagem que algum tempo atrás eu trouxe aqui, lá em João, se não me falha a memória, capítulo 8, quando os discípulos falam a respeito estava faltando pão, e aí o Senhor falou para ele: dá a vocês de comer para esse povo. Aí Filipe diz: onde nós compraremos pães para alimentar toda essa multidão? E a Bíblia diz que Jesus sabia o que Ele ia fazer, mas Ele perguntou apenas para prová-los. Então às vezes Deus faz algumas perguntas a nós, para provar a nossa fé, mas na verdade Ele já sabe o que Ele vai fazer. Tem horas que nós devemos ser igual a Ezequiel. Deus pega Ezequiel, coloca ele no meio de um vale de ossos secos, e Deus pergunta para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Ezequiel fica em cima do muro, né? Ele diz: Senhor, tu sabes. Na ótica humana, jamais pode voltar a ter vida essa ossada aqui que está diante de mim, esse vale de ossos secos, mas Senhor, tu sabes. Aquilo que você não consegue entender, aquilo que você não consegue compreender, volta para Deus e diz: Senhor, tu sabes, mas a minha vida está inteiramente nas suas mãos. Mas o deserto é o lugar onde Deus testa a nossa fé, revela o que está escondido no nosso coração e nos ensina a depender somente dEle.
Deuteronômio capítulo 8, do verso 2 até o 3. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. É interessante que deserto, Deus sempre vai tratar o deserto como um caminho, nunca um lugar de parada. Durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o deserto para a nação de Israel foi um lugar de, quando você imagina humilhação, na verdade, o que Deus estava trabalhando era para expurgar resquícios de orgulho e de dependência de pessoas. Porque uma pessoa escravizada, ela depende de alguém para dar algo para ela. E agora, por isso que eles tinham dificuldade para depender de Deus. Quando o texto fala que Deus permitiu eles passarem fome, não pense você que Deus submeteu eles a 40 dias de fome, de escassez. Foi um momento apenas. Foi um simples momento. Mas aquele momento de necessidade deles levou aquele povo a clamar a Deus, e Deus deu a eles o que nunca eles tinham provado na vida deles. Irmãos, o deserto é um lugar, pode ser um lugar de necessidade, mas é um lugar onde você precisa clamar a Deus, que Ele vai entregar para você algo que você nunca provou na sua vida. Coisas que talvez ninguém desfrutou daquilo, são coisas particulares, são experiências pessoais que você terá com Ele, são momentos especiais que você terá com o Pai. É um tempo de você viver das suas experiências com Deus, de você entrar nessa jornada de fé, porque na verdade, algumas dificuldades elas servem para clamarmos a Deus e não pedirmos um clamor por alguém. Tem situações, eu sei que existem situações na nossa vida que precisamos de ajuda, e nós trabalhamos com isso. Temos gabinete, temos equipe atendendo, acompanhando, sabemos o efeito, como é bom recebermos uma oração de alguém. Mas tem coisa que não é oração de alguém, tem coisa que é um posicionamento nosso, que é uma experiência que eu e você vamos ter com Deus, que é onde você deixa a dependência dos homens, entra na dependência de Deus, e você aprende a viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você descobre essa verdade poderosa, você está diante de uma necessidade, você não busca uma resposta em alguém, você busca em Deus uma palavra. Deus me dá uma palavra. Clamaram ao Senhor, acho que está no Salmo 107, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou enviando a sua palavra. Antes de uma cura, antes de um agir de Deus, antes de uma manifestação de Deus, Ele envia primeiro uma palavra. Meu irmão, muitos de nós precisamos alimentar nossa escuta a Deus, precisamos nos submeter à voz de Deus e entender o que é que Ele está falando, porque quando nós oramos, Ele envia uma palavra, e aquela palavra que Ele nos deu, gera uma certeza, uma convicção dentro de nós, e aquela palavra é a segurança, que apesar de todas as situações adversas, Ele está cuidando de nós. Amém, irmãos? Então o deserto é um lugar onde eu e você seremos refinados por Ele. É um lugar onde nós precisamos tirar aquilo que não está dentro do plano de Deus. Eu vou puxar um pouquinho da mensagem da semana que vem, onde eu vou falar sobre o Monte Horebe, que é o Monte de Deus, que ele fica exatamente no deserto. Quando Moisés ele vai apacentar as ovelhas do seu sogro, ele vai até o Monte Horebe, o Monte de Deus que fica no deserto. E lá no deserto, ele tem um encontro com Deus. O Senhor se manifesta através de um fogo, de uma sarça que se queimava, mas ela não era consumida pelo fogo. E quando Deus se manifesta ali, quando Moisés virou-se para encontrar com Deus, o Senhor falou para ele: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é uma terra santa, é um lugar santo. Santo não porque a areia era especial, eu não preciso ir lá pegar uma areia do Monte Sinai, trazer para casa para consagrar minha casa. Ali havia tornado-se santo aquele ambiente porque Deus desceu ali. Sabe por que eu e você somos santos?
não porque somos perfeitos, mas porque a presença de Deus está dentro de nós. E aí o Senhor fala para ele: você vai tirar as sandálias dos teus pés. Ou seja, eu tenho algo com você, Moisés. Eu vou levantar você como libertador. Você vai tirar uma nação inteira do Egito, mas você precisa tirar a sandália dos seus pés. Sandálias falam daquilo que é humano, fala daquilo que não foi Deus que nos deu, que não tem a ver com o nosso processo. Ele disse: tira essas sandálias. Você precisa, eu e você precisamos tirar da nossa vida aquilo que atrapalha o fogo de Deus de queimar em nós, aquilo que nos impede de viver. Na verdade, em suma ali, o Senhor está falando com ele: santificação. Quer ser usado por mim? Quer ser um instrumento das minhas mãos? E eu escolhi você para ser um instrumento? Não tem outro caminho, a não ser o caminho da santificação. Porque ou eu me santifico, na linguagem espiritual, ou há santificação, ou há imundície. Onde há santificação? Espírito Santo, Espírito de Deus. Onde tem prática de pecado? Espírito imundo, demônios. Então eu atraio o Espírito de Deus para a minha vida, a partir da obra de Cristo na minha vida. Através da minha vida de santificação, eu vou tendo um relacionamento com Ele. Então aprenda, eu e você precisamos aprender a termos uma vida na dependência da palavra de Deus. Ele envia o povo para o deserto, para saber a intenção do coração daquele povo. E eu e você não podemos estar com a nossa intenção maculada, manchada, envolvida com o pecado. A nossa intenção, ela tem que estar santificada, porque no nosso coração, a nossa intenção deve de ser: eu quero agradar a Deus, eu quero fazer a vontade dEle, eu quero estar com Ele, eu quero estar na presença dEle. O deserto é um tempo de silêncio e é um tempo de espera. Por que o deserto é um lugar de silêncio? E eu e você não precisamos temer o silêncio de Deus. Acabei de falar que nós devemos viver da palavra que sai da boca de Deus. Agora eu estou falando sobre deserto ser um tempo de silêncio. Parece uma incoerência, mas no deserto nós temos várias estações. No deserto muitas vezes o Senhor está nos falando, mas aquilo que Ele fala conosco precisamos guardar no nosso coração, porque de repente, um período da nossa vida, nós não teremos palavra alguma. Mas, preste atenção no que eu vou dizer. Se você entrou no deserto, está numa fase de deserto, mas Ele já te falou lá atrás o que você tem que fazer, continue fazendo, continue caminhando. Porque o deserto é um lugar também onde nós aprendemos a não viver de confirmação de Deus. Porque eu não sei quem é que inventou isso para os crentes, que precisa buscar uma confirmação de Deus, quando na verdade, o que é confirmação? É um atestado de incredulidade, é um atestado em que nós falamos: Deus, o Senhor não falou direito não, fala direito comigo, porque se Ele falou com você, por que você precisa pedir confirmação? Por que você precisa, se você tem clareza naquilo que Ele falou? E tem gente que está parado, que está pedindo uma confirmação. Confirmação é Deus falar 2 vezes acerca de algo, você não precisa. O salmista ele disse: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. Ou seja, Ele falou uma vez, e a segunda vez eu fiquei meditando no que Deus falou. Ele não precisa falar novamente. Deus não precisa falar comigo, por exemplo, que Ele me chamou para cuidar de pessoas. Eu não preciso de palavra mais de confirmação. Há 26 anos atrás, quando eu recebi a primeira palavra, eu carrego ela no coração, e eu estou caminhando. Eu não preciso acordar todo dia: Deus, confirma o meu ministério. Não, eu já tenho uma palavra de Deus, eu preciso apenas caminhar. Então se Ele está silente na sua vida, você está nessa fase: puxa pastor, Deus não fala comigo, é porque Ele já falou. Então fique na palavra que Ele falou, e continue caminhando. Deserto não é lugar de parar, deserto é lugar de você caminhar. Agora, deserto não é lugar de falta de força. Se deserto é lugar de esperar, esperar em Deus, não é como alguns pensam: eu vou ficar fraquinho, debilitado, caído, esperando Deus fazer alguma coisa. Não, isso é passividade.
esperar em Deus. Isaías ele fala, em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão, não descerão, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar em Deus é ter forças recobradas, é ter forças renovadas, é ter força, é ter reabastecimento de força, é você crescer. E o momento de espera, um momento que parece que Deus não está operando nada, que Deus não está fazendo, Ele não está fazendo da forma como nós queremos, mas Ele está nos fortalecendo, 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 amém, irmãos? Lá em Lucas 1:80, já estou adiantando a mensagem daqui 2 semanas, mas é porque está queimando meu coração. Lucas 1:80, o João Batista, eu vou falar de João Batista lá na frente, sobre ele ter escolhido o deserto, e como o deserto foi bom para o João Batista. 1:80 ele fala o seguinte, o menino crescia, falando de João Batista, e se fortalecia em espírito. Ele viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Ele ficou no deserto, crescendo em espírito e se fortalecendo. Depois, ele se apresentou publicamente. Então o deserto é o lugar de você se fortalecer no espírito, de você amadurecer espiritualmente. Deserto é um lugar de você se fortalecer. Não é um lugar para você tornar-se fraco. Às vezes alguém chega, pastor, eu estou fraco, acho que eu estou enfrentando deserto. Não, você está negligenciando alguns princípios espirituais. Agora, deixa eu dizer algo para você, não confunda deserto com vida de pecado. Eu estou no deserto. Algumas pessoas falam, na verdade a pessoa está em pecado. Estou falando de deserto, a pessoa que foi conduzida pelo deserto para uma fase de preparação. Quem está em pecado só tem uma saída: o confronto que Deus já confrontou você, arrependimento, abandono do pecado e voltar-se para Jesus. Não tem outra coisa para você. É o confronto da palavra, é o arrependimento, é o abandono da prática do pecado e converter-se, voltar-se para o Senhor. Porque algumas pessoas acham que elas estão no pecado, elas estão achando que Deus está preparando ela. Não, só estiver preparando você para o inferno, né? Passar a eternidade, mas que não é Ele preparando, obviamente, né? Porque o pecado tem que ser abandonado, tem que ser rejeitado. E você pode aguardar em Deus, você pode esperar no Senhor, que Ele renovará as suas forças. Ele vai fortalecer você, amém, irmãos? Ele nos fortalece. O deserto é um lugar onde não temos todas as coisas que queremos, mas a nossa essência, ela pode aparecer. E o que é a essência? É o anseio intencionalmente, o anseio e a intenção de buscar a Deus. Eu aprendo com Davi, Salmo 63, verso 1. Davi estava no deserto geográfico, deserto físico. O que é o deserto? Você imagina deserto, areia, sol escaldante durante o dia, 40 e poucos graus, 45. À noite, fica beirando a casa de 0 graus. Mudança brusca de temperatura. Aqui, às vezes, a gente tem uma mudança de 15 graus. É difícil viver em Campo Grande, né? Ultimamente. Tem uma mudança de 15 graus, 10 graus, nós já ficamos gripados, já ataca a rinite, já ficamos em desconforto. A gente já tem a sensação, não sei se está frio, não sei se está calor, não é assim? Agora imagine, no mesmo dia, a alteração de mais de 40 graus, beirando 50 graus de alteração. Nada sobrevive ali. Então Davi estava fugindo de Saul, no deserto, e no Salmo 63, verso 1, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu gosto desse versículo, porque revela o coração de Davi. Ele estava numa terra seca, numa terra exausta e sem água. Se eu estivesse num ambiente como esse, eu falaria o seguinte: Senhor, me leva para o oásis, eu quero água, eu quero comer,
Eu preciso disso. E ainda teria até uma prerrogativa, o Senhor me deu esse corpo, então eu preciso de água, me dá água. Mas mesmo com todas essas situações, essa situação desfavorável, Davi estava dizendo: a minha alma te busca, a minha alma tem sede de ti, nessa terra seca, nessa terra sem água, a minha alma, ela tem sede de ti, mais do que o meu estômago quer um alimento, mais porque a minha boca quer água, mais do que tudo isso, eu quero a tua presença. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. No tempo de necessidade, quem é que nós desejamos? Então, o tempo de necessidade, você está entendendo que é um refinamento? O tempo de necessidade é um tempo que Deus nos submete para mostrar a nós mesmos o que é que nós desejamos. Então, o tempo de não ter, de estar faltando alguma coisa, não é um tempo para procurar o caminho mais curto. Não é um tempo como uma autorização para viver no pecado. Não, é uma autorização para você buscar a Ele e ter mais dEle. De você se encher da presença dEle. Porque o deserto, ele é um espaço, é um tempo para a nossa transformação. E o deserto, ele revela a qualidade da nossa fé. Não para nos julgar, mas para termos um diagnóstico em nossas mãos e entendermos pelo Espírito qual o ponto, qual a área que eu e você precisamos melhorar. Que é como o Gerson disse aqui na introdução, no início, antes de eu entrar aqui para compartilhar a palavra. Deus, Ele não é o meio pela qual eu vou obter as coisas que eu quero. É o fim, é o objetivo. E aqui em 1 de Pedro, capítulo 1, verso de número 6, ele vai dizer o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim aconteça para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então o objetivo é glorificar Ele, exaltar a Ele. Mas Pedro está dizendo o seguinte: olha, igreja, é necessário, porque ele está escrevendo essa carta para a igreja, para os cristãos, é necessário que vocês sejam entristecidos por um pouco de tempo, para que a sua fé, para que a fé de vocês, como o ouro que é provado no fogo, essa fé, ela torne-se uma fé comprovada. O que é uma fé comprovada? É uma fé que já foi provada, já foi testada, e está com selo de qualidade ali. Não, essa fé, ela tem qualidade. Então as provações, as dificuldades, elas não servem simplesmente para nos esmagar, elas servem para definir a qualidade da nossa fé. Agora, se deparamos com uma situação e percebemos que a nossa fé é pequena, podemos fazer e falar como os discípulos: acrescenta-nos, Senhor, a nossa fé. Acrescenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança no Senhor. E a resposta para a sua fé ser aumentada é: caminhe comigo, ande em intimidade comigo, porque você só confia em uma pessoa quando você conhece o caráter dela. Se você conhece o caráter daquela pessoa, você confia nela. Se você não conhece o caráter daquela pessoa, você não confia. Ou se você conhece, sabe que o caráter daquela pessoa é danificado, aí que você não confia mesmo. Você não vai sair de viagem, e aí a primeira pessoa que passa na frente da sua casa, você nem conhece, fala: fulano, eu vou ficar uma semana fora de casa, tem como você cuidar da minha casa para mim? Porque você não conhece a pessoa. Então muitas vezes nós não confiamos em Deus, porque caminhamos distante. E nós enxergamos as pessoas a partir de quem somos. E muitas vezes nós enxergamos Deus a partir da nossa ótica. Já que eu não sou confiável, então eu não confio em Deus. Você já viu uma pessoa malandra? Ela não confia em ninguém, não é assim? Por que ela não confia? Porque ela é malandra. Porque ela não é uma pessoa confiável. Pessoas que não são confiáveis, elas não confiam em ninguém. Agora, quando você sabe quem é você e você conhece a Deus, a sua fé, ela se apoia no caráter de Deus. Ele prometeu, e Ele não tem danificação no seu caráter, e o que Ele falou, Ele vai cumprir. Então eu vou guardar a palavra dEle, eu vou abraçar a palavra dEle, ainda que por um momento eu seja contristado, ou eu esteja passando por um momento que está me entristecendo, mas eu vou confiar nele. Ele está provando a minha fé, e eu vou sair aprovado. Como uma pessoa
como um professor, na escola, por exemplo, temos várias aulas, o professor ensinando, falando, passando a matéria, depois chega um momento que ele diz, agora nós vamos parar a prova, guarde o livro, guarde o seu caderno, não pode conversar com ninguém, agora é você sozinho. Tinha uns bonzinhos que falavam, não, pode ser em dupla, né? Aí tinha um engraçadinho, pode ser dupla de 3? Que às vezes caía do lado de alguém que fazia dupla, que também não gostava de estudar. Estou falando de mim mesmo na escola, tá? Pode ser dupla de 3, professora? Só que o deserto é um lugar de solidão, porque é o lugar onde você vai estar sozinho, é o lugar onde você vai depender da sua fé. Tem coisas na nossa vida que nós vamos depender da nossa fé e não mais da fé de alguém. Eu lembro do livro Crescendo Espiritualmente, do Kennedy Reagan. Ele conta uma experiência. Ele era um pastor que ministrava muito cura divina e tinha muitas experiências de orar por pessoas para pessoas serem curadas. E um dia o irmão dele teve um diagnóstico de câncer. E ele tranquilamente falou, eu vou orar e ele vai ser curado. E ele orou pelo irmão dele. E quando ele orou pelo irmão dele foi completamente curado, como ele via muitas pessoas sendo curadas. E glória a Deus, aleluia, foi curado. Depois daquela cura, passou-se 4 anos. 4 anos, e um câncer volta, mas uma outra parte do corpo. E ele diz, ele está numa luta. Se fosse com a medicina mais atual, estou falando de lá de 1940, é dessa história. Hoje nós sabemos que uma pessoa, quando ela vence o câncer, a medicina fala, tem aquele período de 5 anos, né, que ela tem que fazer acompanhamento. Então, passou-se 4 anos, voltou uma outra parte do corpo. E ele disse, eu orei pelo irmão uma vez, ele foi curado, eu vou orar a segunda vez. E o Espírito Santo falou no coração dele, eu dei a ele 4 anos, para ele amadurecer na fé dele, para que ele fosse curado com a própria fé, e ele não tem fé para ser curado, e ele vai morrer, porque já não era mais a hora de emprestar a fé de alguém. Irmãos, tem situações na nossa vida que nós emprestamos a fé de alguém, alguém ora por nós, nos ajuda, mas tem situações, irmãos, o deserto é o lugar de muitas vezes nós estarmos sozinhos e vai depender da nossa fé. Aí alguém pode dizer, Deus foi injusto. Como é que aumenta a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A pessoa passa a semana inteira assiste Netflix, assiste Amazon, assiste isso, assiste aquilo, não lê a Bíblia, não ora, não busca a Deus, não tem um tempo com Deus, e depois não sabe porque não tem fé, não sabe porque não tem vigor espiritual, não sabe porque não tem autoridade contra as trevas, não ora, não busca, fica esperando, não, domingo eu vou na igreja, o pastor Bruno vai dar uma palavra, vai me alimentar. Meu irmão, você não é camelo que você bebe um pouquinho de água, fica guardando aquela água e vai bebericando durante a semana. Você precisa ter aquela palavra que Deus deu a você, aquela palavra que você está buscando, e Deus fala com você, e Deus ministra ao seu coração. A igreja deveria ser um culto, irmãos, não deveria ser um lugar onde nós estamos enfraquecidos e chegamos aqui e somos fortalecidos. A igreja chamada, no livro de Salmos fala a congregação dos poderosos. Imagine se eu e você tivéssemos durante a semana buscado a Deus, orado, se fortalecido, jejuado, e agora domingo nós viemos ao culto, nos reunimos juntos aqui, o que é que Deus não operaria nesse lugar? Só que muitas vezes nós precisamos fortalecer aquele que está fraco, renovar as forças de alguém, trazer arrependimento para aquele que está no pecado. Mas eu sei que virá um tempo em que Deus está abrindo um caminho no deserto, em que nós vamos mudar essa situação, onde nós nos tornaremos a congregação dos poderosos, aqueles que adoram a Deus, aqueles que têm um coração quebrantado, aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas. Se eu tive algo de Deus durante a semana, se Ele me deu algo, glória a Deus. Mas se Ele não me deu nada, eu continuo amando Ele acima de todas as coisas. Porque eu não caminho mais a partir do que Ele pode fazer, mas eu caminho com Ele a partir do amor que eu tenho no coração por Ele. E Ele mesmo fez esse depósito. Guarda o depósito que Ele colocou no seu coração. Então o deserto é um lugar, muitas vezes de solidão. Mas é um deserto mas é uma fase onde Ele está nos preparando para entrarmos na terra prometida. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Só que o deserto
é o lugar onde os rebeldes, eles morrem no meio do caminho. Nenhuma pessoa que se mantém na palavra, ela morre no meio do caminho. Ela se perde no meio do caminho. Se você olhar quando Deus tira aquele povo do deserto, muitos deles, a maioria não entraram na terra prometida, porque caíram em murmuração, caíram na imoralidade sexual, caíram na murmuração, colocaram Deus à prova, caíram na idolatria, caíram na cobiça, e por conta disso eles não entraram, eles foram rebeldes ao Senhor. Então a rebeldia a Deus, a palavra, muitas vezes, ela pode nos matar. E o que é uma rebeldia? Fazer aliança com alguém que Deus não está mais com ele. Fazer aliança, chamada aliança profana, é você fazer uma aliança com quem Deus não está mais com essa pessoa. Eu fico imaginando Jonatas, filho de Saul. Irmão, Saul foi chamado, ungido por Deus para ser rei. Era a vontade de Deus. Deus escolheu Saul. E quando Deus unge Saul, Saul é cheio do Espírito Santo, é transformado num outro homem, mas passou-se o tempo, ele vai abrindo pequenas concessões, o Espírito Santo se retira dele, o espírito maligno se apropriou dele, e ele começou a perseguir Davi, e Deus ungiu Davi. Deus já estava preparando o homem segundo o coração de Deus. Agora Jonatas, filho de Saul, ele teve que ficar entre o sentimento dele e entre a decisão. Ele teve o discernimento, Davi vai reinar. Ele chega diante de Davi e fala: Davi, eu vou fazer uma aliança com você. Eles já tinham uma amizade antes. Ele faz uma aliança com Davi, ele diz: você, Davi, vai ser rei, e eu vou ser segundo com você. Ele tinha um entendimento que a unção estava com Davi. Só que, ao invés de ele continuar caminhando com Davi, ele fez, e não julgo ele, não sei, de repente eu faria a mesma coisa, mas ao invés de ele ficar com Davi, ele ficou do lado de Saul, do seu pai, e morre Saul, e morre Jonatas junto, e ele não vai reinar. Por quê? Porque ele ficou ao lado de quem estava em rebeldia. Meu irmão, não dá para caminhar com Jonatas dentro de um barco, não dá para caminhar com quem está fora da palavra. Você não pode julgar, você tem que amar, você tem que orar, tem que interceder por ela, mas não dá para fazer associação. Eu lembro quando nós iniciamos aqui a igreja, eu sempre gosto de lembrar essa palavra, para que eu me mantenha até no caminho. No dia antes da inauguração, primeira oração que eu com o pastor Renato fizemos aqui, o pastor Renato virou para mim e disse assim: Bruno, Deus não tem contrato com igreja nenhuma. Deus não tem contrato com a Justiça e Paz. Se você não atrapalhar Deus, é Deus que vai fazer a obra. Mas se um dia nós, ele usou essa expressão, nos perdemos no meio do caminho, Ele não estará mais conosco. Porque Deus não faz um contrato: eu vou estar, durante 10 anos eu vou estar com a Justiça e Paz. Aí depois de 10 anos Ele chega em nós e fala: vamos renovar o contrato? Não. Se eu saio da palavra, meu irmão, se eu sair fora da palavra, Deus não está comigo. E Jonatas teve o discernimento. Jonatas não entendeu o que é que Deus estava impulsionando. Aliás, ele entendeu, mas a emoção dele falou mais alto, e ele acabou perecendo. O deserto é um tempo de revelação da presença de Deus, mesmo quando tudo, e do poder, mesmo tudo quando parece seco e sem vida, Deus faz um caminho no meio do deserto. Olha o que diz lá em Isaías, capítulo 43, verso 14. Aliás, esse texto aqui foi o texto em que eu estava lendo e que Deus começou a mexer no meu coração para escrever essa série de mensagens. Isaías 43, verso 14, o texto diz assim, Isaías 43, verso 14. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de você, mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Uma clara alusão a quando o povo passou pelo Mar Vermelho. Que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços. E eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Interessante quando nós falamos assim, não viva no passado, nós imaginamos só coisas ruins, né? Só traumas, só momentos difíceis.
mas Deus está falando de coisas gloriosas que Ele fez. Eu abri o mar vermelho, eu tirei aquele povo do Egito, eu exterminei Faraó, eu exterminei os egípcios. Mas esqueçam o passado, esqueçam que se foi, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ele está dizendo, deixe as suas vitórias do passado, esqueça também os seus fracassos do passado. Ele abriu um caminho no deserto, e eis que estou fazendo uma coisa nova. Aí ele continua, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Tudo que Deus faz é para louvor da glória dele. Agora vamos entender o contexto de Isaías 43. O povo estava no cativeiro na Babilônia, por conta do pecado deles, e Deus agora está levando Isaías para liberar uma palavra de esperança para aquele povo. Deus reafirma o amor, vocês são o meu povo, povo amado, povo escolhido, o povo que eu formei, o povo que eu criei. E ele começa a dizer, olha, lembra do que eu fiz lá no passado, eu tirei vocês do Egito, eu fiz grandes coisas em favor de vocês, eu libertei vocês, exterminei os inimigos. Vai acontecer também agora com o rei da Babilônia, eu vou enviar inimigos para feri-los, para livrar vocês, mas não se apoiem nas vitórias do passado, porque eu estou fazendo algo novo, eu estou abrindo para vocês um caminho no meio do deserto. Deus estava profeticamente liberando uma palavra de esperança para aquele povo. Vocês estão no cativeiro hoje, mas eu vou tirar vocês. E ele faz uma pergunta, vocês não estão percebendo? Vocês não estão entendendo? Está surgindo um novo tempo, uma nova estação. Meu irmão, se nós olharmos com a nossa mente, com a nossa cabeça, nós não vamos enxergar Deus agindo, nós não vamos discernir a novidade de Deus, mas se olharmos com o Espírito, e você vai perceber, eu fiz essa pergunta para os irmãos do culto da manhã, você não está percebendo no seu espírito, você que está buscando a Deus, que Deus tem algo novo para você, de que Deus está preparando algo novo, de que Deus está abrindo um caminho no meio do deserto? Ele não vai tirar você do deserto como um boneco, que você pega pela cabeça e joga do outro lado do quintal. Ele não vai arrancar você do deserto, ele abre a você um caminho no meio do deserto. E o povo de Israel, no caminho do deserto, tinha água saindo da rocha, tinha maná vindo dos céus, tinha uma coluna de fogo durante a noite, tinha uma nuvem durante o dia para guiá-los. Eles tinham uma provisão de Deus, eles tinham uma manifestação visível de Deus, eles tinham cuidado de Deus. Então deserto não é lugar de ficarmos arrebentados, deserto é um lugar de fortalecer o nosso espírito, de sermos renovados, de dependermos dEle, e de provarmos de coisas poderosas em Deus, porque é um preparo dEle, para aquilo que Ele vai fazer. Então perceba no seu espírito, Ele está fazendo algo novo, Ele está fazendo algo novo, Ele tem um caminho no meio do deserto. Perceba no seu espírito, não com a sua mente, que Ele está fazendo algo novo. Mas sabe o que o diabo, ele faz? Ele faz nos mostrar que o tempo passado era melhor, e tenta nos puxar de volta para lá. Eu louvo a Deus pelos lugares que eu passei, mas eu não posso voltar mais, porque eu estou numa nova fase, uma nova estação, e a nova fase, a nova estação exige renúncia. Eu não posso viver no saudosismo. Eu tive muitas fases na minha vida, eu tive muitos amigos, tive muitas pessoas que caminharam comigo, pessoas que eu dizia o seguinte: eu vou caminhar com fulano até o resto da minha vida. Só que o plano de Deus era outro, o plano de Deus era outro. O plano era Ele me enviar para o Mato Grosso do Sul, o outro Ele enviou para São Paulo, o outro enviou lá para Roraima, Boa Vista, a outra enviou lá para Portugal, Lisboa. Cada um está num canto, cada um está num lugar, e pouco nos falamos, e alguns nem nos falamos mais, não porque brigamos, estamos em histórias diferentes, lugares diferentes, estação diferente.
Então nós precisamos entender aquilo que Deus está preparando para nós. Eis que estou preparando um caminho no deserto. Vocês não estão percebendo algo novo que eu estou fazendo? Então olha com os olhos do Espírito, porque aquilo que Ele vai fazer dando a você de beber. Ele disse: eu vou dar de beber para o meu povo, eu vou alimentar o meu povo, eu não vou deixar o meu povo em escassez. Então aquilo que Deus está preparando é algo que tem a ver com a redenção, com a renovação, com a restauração. Então essa área em que você está sentindo, entre aspas, um deserto emocional, deserto espiritual, até um deserto físico, geográfico, uma situação de desconforto que você está vivendo, uma situação difícil que você está vivendo, não olhe para a circunstância ou para a situação, perceba no seu espírito, Deus está fazendo algo novo dentro de você, algo novo com você. Perceba que você está amadurecendo, perceba que você está crescendo, perceba que você está avançando, perceba o que Deus está fazendo dentro de você. Irmãos, olhando para vocês, olhando agora para a nossa realidade, para cada um de vocês que sentam aqui semanalmente para ouvir a palavra, para a equipe que Deus nos deu para trabalhar ao nosso lado aqui, eu consigo enxergar um caminho no deserto, eu consigo enxergar que Deus está fazendo algo grande, algo extraordinário aqui nessa região. E sem soberba ou orgulho, ou querer ser melhor do que alguém, mas eu sei que nós nos tornaremos uma igreja relevante para essa cidade. Nós vamos tocar vidas, vamos tocar pessoas. Isso não tem a ver comigo. Eu lembro uma vez o pastor Renato liberando uma palavra profética sobre a minha vida. Ele disse: Bruno, o que Deus vai fazer através de você não é por sua causa, não tem a ver com você, é porque tem pessoas que estão clamando, e tem pessoas que vão viver a graça de Deus, é a graça de Deus, e são pessoas que estão clamando. Em outras palavras, não é porque Deus olhou para você e falou: você é o tal. Não tem a ver comigo. Então não tem por que me gloriar, não tem por que nós nos gloriarmos, a não ser na cruz de Cristo, naquilo que Ele fez por nós, naquilo que Ele realizou em nós. Mas Ele preparou um caminho no deserto, e algo novo Ele vai fazer em nós nos próximos dias, e você faz parte disso. Fala para o seu irmão: você faz parte disso, porque Ele não esqueceu de você. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova, e é interessante que ele diz: e ela já está surgindo. Não é algo que não iniciou, que não começou, já está surgindo. Então enche o seu coração de esperança, enche o seu coração de confiança, porque algo de Deus está surgindo. Não fique preso ao sucesso ou ao fracasso no passado, observe o novo de Deus. Agora, Deus não coloca vinho novo em odres velhos. O odre é o seu caráter. Deus não derrama vinho novo em caráter velho, ou caráter deturpado. Você já viu pessoas que têm um grande dom de Deus, mas não tem caráter? O que acontece? Deus deposita muito nelas, mas elas estouram, o caráter dela não sustenta. Irmãos, o dom pode atrair, mas o que sustenta é o caráter. Então, se tem algo que você precisa guardar, é o seu caráter. E caráter é quem é você quando ninguém está te vendo. Quando você está longe da esposa, quando você está longe do pastor, você está longe dos irmãos. O nosso caráter não é revelado aqui num culto como esse. Porque aqui, irmão, está todo mundo com auréola, anjinho, né? Bonitinho, glória a Deus, aleluia. Todo mundo santinho. Mas é quando ninguém está nos vendo. Eu posso ser uma fake news. Eu posso ser alguém que está aqui me aventurando, está todo mundo homem de Deus, mas quem sabe se eu sou homem de Deus mesmo é a minha esposa. Agora eu posso ir mais profundo. Tem coisas que nem ela enxerga, mas Deus está enxergando. Então caráter é quem é você quando ninguém está te vendo. O vinho, ele precisava vinho novo, era colocado em odres novos. Odres eram feitos de couro. Um couro novo, ele tem uma elasticidade. Então quando o vinho é colocado, ele é fechado dentro do odre. Era feito de pele de animal. E conforme o vinho começava a fermentar,
Então o odre novo, ele tem uma elasticidade, então ele ia acompanhando e não estoura. Então ele preserva tanto o odre, como ele preserva o vinho. Agora você pega um vinho novo, no odre que foi usado, que está ressecado, ele não tem mais elasticidade. Então você coloca o vinho precioso ali dentro, quando ele começa o processo de fermentação, o odre não tem elasticidade, o que vai acontecer? Vai estourar. Aí perde o odre e perde o vinho. É por isso que uma pessoa sem caráter na liderança, ela destrói todo mundo à volta. O pecado dela arrebenta com todo mundo. O pecado dela arrebenta com todas as pessoas que estão à volta. Porque tem um dom, Deus derramou vinho novo, mas o odre estourou e perdeu tanto o vinho e perdeu também o odre. Porque a pessoa muitas vezes, ela não consegue se levantar mais, como aconteceu com Sansão. Sansão chamado para ser libertador. Irmãos, a história de Sansão é triste. Sansão era um homem forte, aliás, a força de Deus vinha sobre ele. Ele foi chamado para ser um libertador, mas foi alguém que o seu pecado sexual o arrebentou. Aquilo que ele carregava da parte de Deus, um libertador, morreu nas mãos dos filisteus. E Deus, quando criou ele, quando chamou ele para ser um libertador da nação de Israel dos filisteus, mas ele caiu nas mãos do inimigo. O Espírito de Deus derramou uma unção sobre nós. Essa unção é para libertarmos vidas, para libertarmos pessoas, mas nós não podemos cair na mão do inimigo. Como é que eu faço para não cair na mão do inimigo? Lutando com ele? Não, temendo a Deus, respeitando a palavra de Deus, pedindo ajuda quando precisa. Agora, ele morre cego, com um templo caindo em cima dele. Quantas pessoas a estrutura que ele mesmo construiu está caindo sobre si, por conta da falta de caráter. Eu não estou falando só ministerial. Quantos homens conseguem, têm habilidade para ser empreendedor, têm habilidade para construir, têm habilidade para levantar algo, que muitas pessoas se alimentam daquele que ele construiu, mas a sua falta de caráter faz ruir tudo. Aí arrebenta com ele, arrebenta com a família, arrebenta com as pessoas que estão à volta. Então, antes de querer o vinho novo, seja um odre novo, preparado. Aí aquele odre de boca aberta, aquele odre novo, só esperando o vinho descer. Porque quando o vinho desce, o vinho novo, e aí começa o processo de fermentação, você suporta as duras provas, você suporta o deserto, você suporta as dificuldades, você suporta as provações que o Senhor vai submetendo você. Para quê? Para que você possa manter o que Deus te deu. O que Deus derramou sobre a sua vida é muito especial, mas não desperdice. O deserto, ele serve como uma temporada, uma estação apenas na nossa vida, onde Deus prepara o crente para um propósito maior. O deserto é um lugar onde, muitas vezes, o Senhor vai acrescentar coisas em nós. E alguns homens de Deus tiveram uma temporada no deserto. Antes de Deus usá-los poderosamente, Ele os chamou para o deserto. Por exemplo, uma nação inteira, a nação de Israel, Deus disse assim: eu atrairei o meu povo ao deserto e falarei ao seu coração. Sabe por quê? Porque às vezes estamos tão bem que nós não queremos ouvir a Deus. É como se a nossa vida, já teve um momento na sua vida que parece que está tudo ajustado na sua vida. Aí você diz assim: eu não quero que nada atrapalhe. Aí naquela fase você fala: não, se Deus me chamar para a obra, eu não quero não. Vixe, está tudo bom, está tudo bem aqui. Eu não quero fazer mais nada, não, tá tudo encaixadinho. E às vezes estamos tão organizados que nós não queremos que Deus venha e atrapalhe a nossa vida. Como a igreja que estava crescendo em Jerusalém, e Deus tinha dito: Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que aconteceu? A igreja cresceu. Quem é que quer sair de uma igreja grande? Uma igreja está crescendo, avançando. Aí Deus falou: ah é? Vocês não querem sair? Eu não falei para vocês irem Judeia, Samaria e confins da terra? Aí ele vai lá e permite um leão sair da jaula, chamado Saulo, que começa a matar os cristãos, perseguir a igreja. O que acontece com os irmãos que estavam na igreja? Estruturadinho, abençoadinho ali, cada um vai para um lado. Um vai para a Judeia,
o outro foge para Samaria, o outro foge lá para os confins da terra. Sabe o que acontece? Onde eles iam, era estabelecido uma igreja. Irmãos, eu oro para que Deus levante pessoas aqui, que vai chegar um momento que nós vamos ter que expelir essas pessoas. Não expelir no sentido de expulsar da igreja, mas enviar para outros lugares, para pregar o evangelho, para avançar, e que você seja uma dessas pessoas, amém?